Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Infelizmente, alguns irmãos ainda estão impossibilitados, né, de participarem dos nossos cultos presenciais. Né? Existem algumas restrições ainda, apesar de voltarmos, existem algumas restrições. E por conta dessas restrições, alguns irmãos ainda estão em casa, né, não estão podendo participar conosco, pessoalmente, presencialmente. Mas aqui nós estamos para meditar na palavra do Senhor, para que os irmãos também possam ser edificados através da pregação da palavra de Deus. E eu gostaria de convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Salmo 1. Salmo de número 1. Nós vamos ler todo o Salmo. Salmo 1. Eu vou ler e você, aí da sua casa, de onde você estiver, você vai acompanhar comigo a leitura. E diz assim a palavra de Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós recorremos agora às tuas misericórdias e pedimos que o Senhor fale conosco, pecadores, nos edifica através da pregação da tua palavra. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o maior anseio da sociedade, das pessoas, é a busca pelo prazer, pela alegria, pelo contentamento. É alcançar isso de qualquer forma. E para alcançar isso, nessa luta para alcançar isso, nós nos deparamos com um mundo caído. Um mundo que foi corrompido pelo pecado, que foi derrotado, fracassado pelo pecado. Mas em meio a tudo isso, nós buscamos caminhos, ou caminho, que vai nos trazer alegria, que vai nos trazer felicidade. Ou pelo menos aquilo que eu acho que é felicidade, né? Então, às vezes, nós buscamos isso. Isso é um anseio da sociedade. O livro de Salmos, na verdade, é um inário, é como se fosse um inário do antigo Israel. Ele foi escrito em aproximadamente 500 anos, né? Todos os Salmos, com a sua completude, demorou aproximadamente 500 anos, e são vários os autores dos Salmos. Inclusive, alguns Salmos eles não têm autoria, nós não sabemos quem escreveu. É claro que o escritor da palavra de Deus é o próprio Deus, né? Deus é o próprio autor da sua palavra, mas o escritor humano, alguns Salmos, nós não conseguimos saber. Uma coisa interessante sobre o livro é que provavelmente todos os salmos eles eram cantados. Eles eram decorados. Eles eram cantados pelo povo, né? O povo cantava os salmos. Mas, irmãos, naquela época eles não tinham impressão. Então, eles não tinham como imprimir em um pequeno livro todos esses salmos para que eles pudessem cantar, como nós temos o Inário Novo Cântico, né? Ou então nós temos no fundo, na minha Bíblia, por exemplo, tem, né, no fundo da Bíblia, logo depois de Apocalipse, eu tenho o Inário Novo Cântico. Então, eles não tinham isso, eles não tinham um retroprojetor para projetar na parede as letras dos salmos para que eles cantassem. Então, qual era a única opção que eles tinham, se não decorar? Era isso que eles faziam, eles decoravam todos os salmos. Imagine você decorar 150 salmos. Não sei se você sabe, mas esses 150 salmos, eles estão divididos em 5 livros. Se você olhar na sua Bíblia,
você vai conseguir entender o que eu estou falando, né? Enxergar essa divisão. Aqui mesmo tem livro 1, aí você vai ver aqui, ó, Salmos 1 a 41. Então são 5 livros que foram compilados e juntados. Então são 5 livros em um. Outra coisa que muita gente não sabe, a respeito do Salmo é que ele não tem capítulo e nem versículo. Ou seja, eu não falo Salmo capítulo 1, versículo 1, por exemplo. Eu falo Salmo 1, verso 1, ou Salmo 1, verso 1. Então, não é versículo, é verso. Isso porque o livro de Salmos é um livro de poesias. É um livro de cânticos. E nele nós encontramos vários tipos de salmos, né? Salmos de lamento, salmos de ações de graças, de recordação, quando eles cantavam recordando aquilo que o Senhor havia feito por eles, né? Salmos de confiança, de convocação ao culto, salmos que faziam homenagem a cidade santa, Jerusalém, salmos de entronização, que eles eram cantados em dias de festa, salmos sobre o rei, né, que colocam o Senhor Deus como o rei do universo, salmos de peregrinação, que eram cantados enquanto o povo ia adorar o Senhor em Jerusalém, salmos litúrgicos, salmos de sabedoria, são vários os tipos de salmos. São várias as poesias, os tipos de poesias encontrados na palavra de Deus. Mas, irmãos, uma coisa nós devemos pensar, não é qualquer tipo de poesia que nós encontramos aqui. Nenhuma poesia, a não ser o Salmo, reivindica para si o papel de instruir o ser humano. De ensinar, são poesias que têm a finalidade de ensinar, de instruir o povo. Os salmos, eles têm instruções a respeito de Deus, de quem é Deus, do ser humano, da nossa existência, do significado da vida. Os salmos, eles vão descrever a vida como ela é. Os salmistas, eles fazem questão de descrever a realidade das suas vidas, o que eles sentem, o que está no seu coração. Através do livro de Salmos, o Senhor edifica o seu povo, o Senhor abençoa o seu povo. Esse livro, irmãos, o Salmo é o livro do Antigo Testamento mais citado no Novo Testamento. O próprio Cristo, inclusive, citou os Salmos várias vezes. E o Salmo 1, especificamente, esse que estamos meditando, junto com o Salmo 2, eles são um tipo de introdução ao saltério. Ou seja, eles servem para ajudar o leitor a entender todo o restante do livro. O 1 especificamente é um salmo didático, né? Ele vai ensinar, né? Ele vai instruir o povo, né? Os leitores, sobre um assunto que vai ser tratado em todo o saltério, praticamente. Vai ser tratado em todo o saltério e na escritura. E qual seria esse assunto? É o contraste entre os justos e os ímpios. Ou seja, existem 2 grupos de pessoas. Os que andam nos caminhos de Deus e os que não andam nos caminhos de Deus. É provável que, ao escrever esse salmo, o autor estivesse fazendo uma observação da realidade, ou até mesmo enxergando escatologicamente, enxergando qual seria o final daqueles que andam com o Senhor e qual seria o final daqueles que não andam com o Senhor. O salmo vai mostrar isso. Ele vai terminar o salmo, lá no verso 6, mostrando onde vai dar os caminhos. E nessa noite, irmãos, eu gostaria de meditar com você sobre o caminho do justo e o caminho do ímpio. Por onde você tem andado? Qual caminho você está seguindo? Com a ajuda desse salmo, nós vamos enxergar nessa noite e nós vamos ver para onde esses 2 caminhos
eles vão levar aqueles que estão andando por ele. E o primeiro caminho é o caminho do justo. Os 3 primeiros versos vão mostrar isso. A primeira coisa que nós devemos entender, irmãos, é que ninguém é justo. Nós não somos justos. A própria Escritura vai dizer que não há um justo sequer. Nós somos, na verdade, justificados. Nós somos justificados através da obra de Cristo. É por isso que nós que fomos regenerados pelo Senhor somos considerados como justos. E aqui, irmãos, o Salmo ele vai iniciar falando sobre felicidade, sobre o homem bem-aventurado, né? Como esse homem é feliz, como é feliz esse homem que anda nos caminhos do Senhor. Parece que o salmista fez uma observação do mundo e ele vai enxergar que aqueles que andam de acordo com a palavra de Deus, esses são bem-aventurados, esses são felizes. Porque a felicidade, ela não depende de como está a nossa vida, se tem problema, se não tem. A nossa felicidade é Cristo. E é por isso que o cristão ele vive para a glória de Cristo, porque Cristo é a sua felicidade. Por isso que ele é bem-aventurado. E aí o salmista vai falar 3 coisas que esse homem feliz, esse homem bem-aventurado não faz. Ele vai dizer, não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Meus irmãos, se eu e você queremos ser bem-aventurados, devemos observar bem o que o salmista está dizendo. Note que ele apresenta práticas negativas. Ou seja, aquele que é feliz ou que quer ser feliz, ele não faz isso, ele não anda fazendo essas coisas. Ele vai apresentar um aumento gradual do afastamento de Deus, né? Um aumento gradual da frieza espiritual, da morte espiritual. Primeiro, o indivíduo tem o ímpio como fonte de sabedoria, e por isso ele anda nos seus caminhos, e por isso ele busca conselhos com eles. E aí a coisa vai piorando, ele se detém, que é o mesmo que permanecer, que participar, ou seja, ele participa dos costumes dos ímpios, e para piorar ainda mais a situação, ele se assenta. É a mesma coisa que fazer morada. Ou seja, antes ele participava daqueles momentos pecaminosos, agora ele adota as mesmas práticas. Práticas dos escarnecedores, dos piores pecadores, aqueles que praticam todos os tipos de pecado e ainda abrem a boca contra o céu, contra o Senhor. E ele está dizendo que feliz é aquele que não anda com essas pessoas. Meus irmãos, a coisa é séria. Se nos dias do salmista era necessário os servos de Deus evitarem a companhia dos ímpios para serem bem-aventurados, imagine nos dias de hoje, onde a corrupção parece que aumenta absurdamente, as redes sociais, a televisão, ela incentiva a cada dia a prática do pecado. Incentiva a cada dia eu me afastar do Senhor. Porque eles não se importam com o que a Bíblia diz. É nosso dever sermos servos prudentes. Ao invés de nos corrompermos, de nos influenciarmos, nós devemos influenciar. Você pode sim ter amizade com ímpios. Inclusive é uma forma de você apresentar o Evangelho. Não é esse o incentivo do salmista, se afastar totalmente dos ímpios. Mas devemos ter cuidado para não deixar as cosmovisões, as ideologias, as práticas mundanas direcionarem a nossa vida, moldarem a nossa vida, moldarem a nossa maneira de enxergar o mundo e até enxergar as Escrituras.
Cuidado, porque um dia você pode estar sentado numa mesa de bar com os beberrões, com o argumento de que não está bebendo, que só está ali por amizade, e no outro dia você ser um daqueles beberrões alcoólatras. Essa semana foi triste para os cristãos. Pastores, um pastor preso por corrupção, uma pastora por assassinato do marido, e um padre preso por desviar milhões de reais. Tudo isso, irmãos, começou porque eles se envolveram com os ímpios de uma forma que não deveriam. E agora eles fazem as mesmas coisas que os ímpios. Devemos fugir de toda e qualquer aparência do mal. Quantas vezes você já não conversou com um determinado amigo não crente, pedindo conselho de alguma coisa, e o conselho que ele lhe deu feriu, né, os princípios bíblicos? São várias as vezes, eles não se importam com o Senhor. Ao invés de nos envolvermos com os ímpios, devemos amar a lei do Senhor. Olha o que o salmista vai falar sobre o homem feliz. Ele vai dizer: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele ama a palavra de Deus. E não só isso, ele medita nela de dia e de noite. Irmãos, nós não podemos ser obedientes à palavra de Deus de uma forma forçada. Devemos ter prazer em fazer a vontade de Deus. É por isso que a cada dia eu amo mais as doutrinas da graça. Porque elas me ensinam que eu não sou salvo pelo que eu faço, mas por aquilo que Cristo fez por mim. E quando eu entendo isso, eu tenho prazer em obedecer a Deus. A palavra meditar usada pelo salmista traz a mesma ideia de ruminar. Você sabe o que é isso, né? Para quem não sabe, se você não souber, eu vou falar o que é. Vocês já viram que uma vaca, ela fica o dia todo mastigando? Toda vez que você vê uma vaca, ela está mastigando. Ela não para, a vaca e o boi. É que na verdade a vaca e o boi, eles são animais ruminantes. Eles vão lá no pasto, eles estão no pasto e eles engolem aquele capim de forma rápida, sem mastigar direito. E aí depois, quando eles estão repousando, eles trazem de volta a comida para a boca. Eles trazem de volta e começam a mastigar novamente. E aí eles mastigam pequenas porções daquilo que eles já haviam ingerido. E aí eles remastigam até engolir novamente. O que o salmo está mostrando aqui é mais do que simplesmente ler a Bíblia. É meditar, é gastar tempo. Deus, é fazer perguntas. Deus, o que o Senhor quer falar comigo nesse texto? O que é que eu preciso mudar na minha vida depois que eu leio esse texto? Entende, irmãos? Não é simplesmente ler. Meus irmãos, é a palavra de Deus que deve direcionar a nossa vida, a nossa maneira de viver, de pensar, de agir. Porque a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Não se engane, o que molda o nosso pensamento, molda a nossa vida. Se eu busco conhecimento da palavra de Deus, a minha vida vai ser moldada por ela. Se eu busco sabedoria nas filosofias humanas, são essas filosofias que vão moldar a minha vida. Quantas pessoas que você conhece, que já até foram crentes, hoje estão no mundo? Alguns até afirmam que não acreditam mais em Deus. Tudo começa, irmãos, quando nós não temos prazer na lei do Senhor. Quando não nos interessamos por ela. Quando não meditamos nela. Nós devemos ter zelo pelo Evangelho. E o resultado desse zelo está no verso 3.
Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O salmista vai mostrar aqui em que sentido os que temem a Deus são bem-aventurados. É porque eles se encontram numa condição saudável. Nós bem sabemos que sem água, uma árvore não consegue florescer, não consegue dar frutos. E o salmista ilustra uma árvore que está plantada à beira de um riacho ou de um canal de irrigação. E no período de seca, ela consegue permanecer saudável porque as raízes dela conseguem absorver água. Enquanto as outras árvores que estão plantadas longe, elas secam e até morrem. Mesmo na seca, essa árvore ela consegue dar fruto na estação correta, no tempo certo. Ela tem uma folhagem perfeita. Por quê? Porque ela está plantada no lugar certo. E essa árvore, irmãos, ela figura muito bem a aliança de Deus com seu povo. É Deus quem dá o crescimento. Nós estamos firmados, ou pelo menos devemos estar firmados em Cristo. Ele é a água da vida. Devemos estar no local certo, sermos bem alimentados espiritualmente, e o Senhor em Cristo nos dará o crescimento. É Ele que nos faz perseverar até o fim através do Espírito Santo. E é por isso que o caminho do justo leva ao triunfo. Porque, pelo que Cristo fez, nós já sabemos qual é o nosso final. Mas o salmista mostra outro caminho. O segundo caminho é o caminho do ímpio. Enquanto o caminho do justo leva ao triunfo, tudo que ele faz é bem sucedido. Olha o que diz o verso 4. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Os ímpios, eles não têm prazer nenhum na lei do Senhor. Não é a lei do Senhor, não é a palavra do Senhor que conduz a vida deles. E justamente por isso existe uma diferença muito grande entre os dois. A árvore que representa os justos é plantada no solo. Ela tem raízes, ela está sustentada, está firme. Ela está sendo alimentada. Já a palha que representa os ímpios está presa ao vento. Ela vai para onde o vento quiser levar. Já percebeu que o pensamento moderno é assim? Eu preciso, é o que eles vão dizer, né? Eu preciso ter a mente aberta. Eu não posso estar preso a uma religião, a uma ideologia. Eu até tenho minha opinião, mas eu posso mudar a qualquer momento, dependendo do contexto, dependendo da situação, dependendo do tempo. Esse é o pensamento ímpio, pensamento moderno. Eles acham que são livres, mas não são. Porque o pecado prende, escraviza, dando a sensação de liberdade. É isso que o pecado faz conosco. A palha, irmãos, ela está presa ao vento. Ela não está solta, ela está presa ao vento. Ela só vai para onde o vento quer. Assim são os que estão escravizados nos seus próprios pensamentos, nos seus próprios desejos. Eles estão achando que estão livres, mas não estão. A árvore está viva, ela dá frutos, a palha não. Ela até se move, mas ela não tem vida. Os ímpios são escravizados pelos seus desejos incontroláveis. Eles até falam que são livres para fazerem o que querem. Homens que ficam com várias mulheres, mulheres com vários homens, e eles acham que estão fazendo a coisa correta, aquilo que estão bem, porque eles estão fazendo a vontade deles, quando na verdade eles estão sendo levados de um lado para o outro pelo diabo. Liberdade sem Cristo é escravidão. Quer ver que não existe liberdade? Que ninguém é livre na visão moderna?
Fala-se muito que devemos amar os gays, amar o pobre, amar as minorias, e realmente temos que amar. Esse é um princípio cristão, é um princípio bíblico, amar. Isso não quer dizer que eu deva compactuar, concordar com o pecado, com o erro, mas eu devo amar. Mas os ímpios e muitos crentes que agem como ímpios falam tanto nisso, mas eles mudam de opinião rapidamente quando eles têm que amar quem pensa diferente deles. Não sei quantos de vocês já assistiram o filme Tropa de Elite 1. No filme tem uma história bem interessante e que é uma realidade na nossa sociedade. Tem um policial chamado Matias, que ele é estudante de Direito. E algumas pessoas fazem trabalho em grupo com ele, né, e até gostam dele, passam a admirá-lo, acham ele inteligente, inclusive ele namora com uma dessas meninas. Só que eles descobrem que Matias é policial, aí a coisa muda. Ele agora já é visto de outra forma. A admiração que eles tinham por ele acabou. Por quê? Qual o motivo? Porque ele pensa diferente, porque ele é um policial e aquelas pessoas odeiam policial. Aquelas pessoas dizem que policial são bandidos. Percebeu? Tem vários exemplos que eu podia sair dando aqui e passar tempo e tempo aqui falando sobre isso. Você vê isso muito, irmãos, quando o assunto é política. Por pensarem diferente, amizades são destruídas. Pessoas deixam de se falar, de se relacionar, porque um pensa diferente do outro. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. Muitos de nós estamos fazendo isso. Agindo como ímpios. Pregando uma liberdade que não existe. O que deve pautar a nossa vida é a palavra de Deus. O que deve direcionar a nossa vida é a palavra de Deus. Não são as nossas experiências, a ideologia que eu acho que é correta, as filosofias humanas. Elas são escravizantes quando não são observadas à luz da palavra de Deus. Um dia nós, igreja do Senhor, nós éramos palha. Nós não tínhamos vida, éramos escravizados, presos no pecado, achando que tínhamos vida, que estávamos livres. Mas o Senhor nos deu vida. O Senhor nos deu vida. E aí nessa noite, irmãos, nós devemos nos perguntar: onde eu estou preso para ter vida? Onde é que eu estou colocando as minhas raízes? Será que eu estou enraizado como uma árvore plantada junto à corrente de águas? Ou será que eu estou preso ao vento, sendo levado? Um dia eu penso de uma forma, outro dia eu penso de outra. Porque, irmãos, as ideologias humanas, elas mudam, mas a palavra de Deus não. É o mesmo ensino, desde lá de Gênesis até Apocalipse, é a mesma coisa. O princípio bíblico é o mesmo. Vasculhe o seu coração. Analise sua vida como está. Onde você está preso? Quem está pautando, direcionando a sua vida? Porque os que vivem nesse caminho afastados do Senhor, eles são, não é que eles serão, eles são fracassados. Eles já foram derrotados. Olha o que vai dizer o verso 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Irmãos, o ímpio pode viver da forma que ele quiser. Podem zombar de Deus, da sua palavra, mas eles não prevalecerão diante do Senhor no dia do juízo. Eles não terão argumentos para se defender. É como um ladrão.
Um ladrão, ele vai lá, ele rouba por exemplo, ele rouba uma televisão e aí ele leva para casa e ele tá alegre porque ele está com uma televisão bonita que ele roubou, até o momento que a polícia bate na porta dele. A alegria dele acaba. E isso vai acontecer. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Daqueles que diariamente estão lutando contra a sua natureza pecaminosa, contra o pecado. Que diariamente clama ao Senhor pelas suas misericórdias. Que luta diariamente para viver uma vida que agrade a Deus, que glorifica ao Senhor, com a sua boca, com a sua vida. O Senhor conhece o caminho desses. O Senhor sabe quem são esses que buscam fazer a sua vontade. Mas o caminho daqueles que vivem longe do Senhor, que até talvez estão na igreja, mas vivem longe do Senhor, não têm vida com Ele, o caminho desses perecerá. Nesse dia, eles irão perceber que, na verdade, eles nunca foram livres, porque a alegria deles vai acabar. Se volte para os caminhos do Senhor. Volte para o Senhor enquanto há tempo. Irmãos, alguns desafios nos são propostos nessa noite. Não tem outro jeito. Eu só serei feliz nesse mundo se eu abandonar todo e qualquer envolvimento com os ímpios que me afastam da comunhão com o Senhor. Se os meus amigos me afastam do Senhor, eu devo me afastar deles. Se tem algo que me afasta do Senhor, eu devo me afastar daquilo. É a palavra de Deus que deve conduzir a sua vida. Não o que a pessoa que você admira acha. Tem muita gente aí sendo direcionada por políticos, por filósofos, né, por pessoas da mídia. Tem gente sendo influenciados por eles e estão indo a passos largos para o inferno. Nós estamos, irmãos, num ano de eleição, né? Eleição municipal. Desde que os princípios bíblicos decidam em quem você vai votar. Não deixe ideologias políticas te escravizarem, decidirem por você em quem você deve votar. Não vá por amizade, é porque eu sou amigo de fulano, de fulana. Não vá por aquele jeitinho brasileiro. Deixa a palavra de Deus direcionar. Existem princípios. Não decida com quem você vai casar, com quem você vai se relacionar e como você vai se relacionar de acordo com os princípios mundanos. Deixa a palavra de Deus conduzir. Tenha prazer nela, na palavra de Deus, no Evangelho do Senhor. Medite. Gaste tempo. Conheça o Deus que você serve e que entregou seu único filho por amor a você. Se relacione com o Senhor, tenha vida de oração, de comunhão. Ele enviou Cristo por causa dele, por causa de Cristo, nós somos bem-aventurados. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por lutas. Vamos sim. Essa pandemia mostra isso. Desculpa. Crente e ímpio, todos estão sofrendo por conta desse vírus. Você e eu, de alguma forma, estamos sendo prejudicados por causa desse vírus. Mas o que Cristo fez nos garante a vitória no final. Se apegue a isso. Se alimente disso diariamente. Você tem esperança, nós temos esperança, nós somos um povo da esperança. Porque nós servimos ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador do universo, sustentador do universo. Talvez você é justo, né? Foi justificado, você é crente, mas está vivendo como ímpio. Abandone esse caminho. Se volte para o Senhor, faça a vontade dEle.
Porque vai chegar o dia onde tudo isso vai passar. Nesse dia, aqueles que estão longe do Senhor, eles perecerão. E os que estão perto do Senhor, esses estarão com Ele eternamente. Você que está longe do Senhor, nessa noite Cristo te chama. Vinde a mim. Você que está cansado, sobrecarregado de problemas, de pecado. Você que vive uma vida suja, mas que você não aguenta mais, não quer mais isso. Cristo te chama nessa noite a viver de acordo com os padrões dele e não com os padrões desse mundo caído, fracassado, derrotado. E eu gostaria de terminar dizendo: o único caminho que leva à verdadeira felicidade é Cristo. Ele é o único caminho, a absoluta verdade e a verdadeira vida. Que Ele nos abençoe. Vamos orar. Pai Santo, Deus Eterno, nós agradecemos pela Tua palavra pregada, pela exortação, pelo consolo, conforto que o Senhor trouxe aos nossos corações. E nesse momento eu clamo pela minha vida, pela vida dos meus irmãos que estão me ouvindo. Ó Deus, que o Senhor nos ajude a amarmos ao Senhor, amarmos a Tua palavra e que ela possa direcionar a nossa vida, Pai. Nos perdoa se nós estivermos andando de acordo com os padrões desse mundo. Nos perdoa se nós, de alguma forma, nos abandonamos a Tua palavra e nos traz de volta, Pai, para o Teu caminho. Nos coloca nos Teus caminhos, Pai, porque o Senhor é o único que pode nos dar vida. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe e nos dê uma semana abençoada. As programações da nossa igreja nós estaremos postando nas nossas redes sociais, né? Você já está sabendo. Né? Se quiser uma visita na sua casa, nos procure. Tem lá todas as programações da nossa igreja, está nas redes sociais. Qualquer coisa é só entrar em contato. Deus abençoe e nos dê uma semana de vitória.